Bom dia a todos. Vamos iniciar então os trabalhos. Agradeço a presença. Este primeiro painel temático é no âmbito da comunicação e acesso à informação e vou começar por dar duas informações. A primeira está relacionada com um dos membros deste painel que não pode estar presente, o Dr. Fernando Amaro Monteiro, por motivos de saúde. A segunda informação que vos queria transmitir está relacionada com o programa cultural deste evento científico. Hoje é então o último dia de trabalhos, em termos científicos, mas amanhã teremos o programa cultural, que consiste na visita a Condeixa, concretamente ao Museu Poros, Portugal Romano em Sicó, e a Conímbriga. Quem nos quiser acompanhar, gostaria que manifestasse essa disponibilidade. Poderão fazê-lo através do transporte que teremos aqui junto à faculdade cerca das 9h30 da manhã. Se pretenderem acompanhar-nos deslocando-se em viatura própria, também poderão fazê-lo, basta que nos deem essa indicação. Tá bem? Vamos então iniciar este painel temático. O professor Pedro Veiga irá fazer então a primeira comunicação, que se intitula Autenticação Digital, alguns desafios. Vou fazer uma breve apresentação. O Dr. Pedro Veiga é professor catedrático do Departamento de Informática da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, desde 1993. Foi coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança até 2018. Fundador e presidente do capítulo português da Internet Society desde 2011, presidente do Conselho Executivo da Fundação para a Computação Científica Nacional entre 1997 e 2013 e membro da equipa de missão para a Sociedade da Informação entre 1996 e 2000. Senhor professor, se quiser iniciar a sua apresentação. Sim, obrigada. Bom dia, obrigado pela apresentação, obrigado pelo convite, especialmente da professora Beatriz Marques. Nos conhecemos há uns anos no âmbito de uma avaliação da Agência de Acreditação do Ensino Superior, Acreditação e Avaliação do Ensino Superior, e desde aí temos tido algumas interações bastante interessantes, porque sendo eu uma pessoa da área das ciências, por funções que tive, nomeadamente uma das que foi referida, que foi trabalhar na área da sociedade da informação. Isso começou em 1996, depois de um honroso convite do ministro Mariano Gago. Vim a perceber-me mais que estas tecnologias da informação iam revolucionar o mundo. Reparem, isto foi em 96, portanto já lá vão 23 anos. E efetivamente têm contribuído para transformar a maneira como nós vivemos. Já agora, eu sou um utilizador intenso de transportes públicos, uso muito transportes públicos, e acho extremamente curioso que quase todas as pessoas que andam nos transportes públicos, de todas as idades e estratos sociais, que se percebe, vão com uma coisa destas no bolso, que tiraram do bolso ou da carteira e vão a interagir. Desde ir a jogar qualquer coisa, aquelas bombas, aqueles jogos com as bombas, etc., a ler notícias, a ver vídeos, que eu às vezes considero extremamente idiotas. Às vezes vou ao lado de uma pessoa e comento para mim, mas que interesse é que tem a pessoa estar a ver este vídeo? O que acontece é que as pessoas estão ativas, o cérebro está ativo, interagem muito com outras pessoas e isto mudou a nossa vida. E já agora, a maior parte das pessoas ainda chama isto um telemóvel. Eu não chamo telemóvel, chamo um smartphone, apesar de não gostar muito de usar um termo estrangeiro. Porque isto não é um telemóvel, isto não dá só para fazer chamadas. Telemóvel, e eu já passo para este slide que está ali, que estão a ver, não dá só para fazer chamadas telefónicas, dá para muito mais. Aliás, se pensarem qual a percentagem do tempo que utilizam estes dispositivos para fazer uma conversa, portanto, um telefonema com outra pessoa, é baixíssimo. Nós usamos isto para muitas outras coisas que não têm nada a ver com
falar ao telefone. E, portanto, a utilização do termo telemóvel é um bocadinho antiquada. Bem, mas agora vou portar-me mal. Aliás, eu sou conhecido por me portar mal nas apresentações. Só nas apresentações. Na vida sou um cidadão exemplar. E vou fugir um bocadinho ao tema que eu tinha proposto à professora Beatriz Marques, que era, e que foi referido pela nossa moderadora, a autenticação digital, alguns desafios, porque ontem e hoje de manhã ela transmitiu-me alguns interesses que tinham e, portanto, desculpe usar mais um termo em inglês, on the fly, portanto, repentinamente, fui buscar uns slides que tinha, que são os que estão ali, e vou alterar ligeiramente o foco da minha apresentação. E, portanto, não vou falar só de autenticação digital, vou falar de outros temas. E, portanto, vou tentar respeitar a meia hora. Vamos ver o que é que se consegue. Comecei mais ou menos às 10 horas, portanto, às 10h30 eu vou tentar calar-me. E vou falar um bocadinho de uma coisa, já agora, isto são slides de algumas cadeiras que eu dou na faculdade, mas que, atendendo a esta audiência, eu pensei que seria interessante, até para responder a uma pergunta que a professora Beatriz Marques me fez hoje de manhã. Ora, nós estamos na plenitude numa era que eu costumo chamar a da convergência tecnológica. Se recuarmos no tempo até 1950, portanto, meio do século passado, um bocadinho depois de terminar a Segunda Grande Guerra Mundial, surgiu uma indústria, que é a indústria que está ali em primeiro lugar, a indústria da informática, que, já agora, não sei se todos sabem, o primeiro computador, entendido como computador comercial, que foi vendido foi o ENIAC, que era um computador que, à escala atual, não tem nada a ver com os computadores que hoje em dia temos no bolso e que eu chamei um smartphone. Era um computador que ocupava uma sala maior que este auditório onde estamos, avariava-se em média de 15 em 15 minutos, funcionava com base em válvulas. As válvulas eram uns dispositivos que se avariavam com uma certa frequência, e como ele tinha muitas válvulas, normalmente 15 em 15 minutos tinha uma avaria. Era extremamente lento à escala que temos hoje em dia, consumia imensa eletricidade, etc. Foi aí que começou a indústria informática. E já agora há uma história também curiosa, que na altura a IBM, que era uma empresa que era muito conhecida porque fabricava equipamentos eletromecânicos só, o seu CEO perguntaram-lhe se a IBM também ia entrar na indústria dos computadores. E ele respondeu que não. Não, porque tinham feito um estudo, portanto a IBM tinha feito um estudo, e para o mundo só faziam falta 5 computadores. Bastava um para a América do Norte, um para a América Latina, um para a Europa, um para a África e um para a Ásia. E, portanto, um mercado que só vendia 5 exemplares não valia a pena. Claro que ele se enganou. Passado muito pouco tempo, a IBM entrou no mercado dos computadores. Durante muitos anos foi a principal empresa vendedora de computadores no mundo e teve impactos brutais, como seja o primeiro computador pessoal, o primeiro IBM PC, Personal Computer. Mas hoje em dia andamos todos no bolso com computadores. Isto é um computador altamente sofisticado, o que nós temos, chamemos telemóvel ou smartphone, isto são computadores altamente sofisticados. Têm, em relação ao ENIAC, grandes alterações. Portanto, para já são pequeninos, em vez de ocupar uma sala inteira, está no meu bolso. Segundo, é extremamente mais potente, tem muito mais capacidade, é muito mais rápido. Virtualmente não se avariam. A maior parte das avarias que nós temos com estes equipamentos é quando deixamos cair ao chão, porque o equipamento avariar-se, as tecnologias que são usadas garantem que é raríssimo avariarem-se. Os problemas que as pessoas têm, como eu disse, é deixar cair ao chão ou perderem-nos, ou serem roubados. E, portanto, a informática evoluiu de uma maneira espantosa nos últimos 70 anos, portanto, de 1950 até aos dias de hoje. E há pessoas que até têm computadores no pulso. Um deles sou eu. O que eu tenho aqui no pulso não é um relógio. Isto chama-se um monitor de atividade física. Basicamente tem cá dentro um computador
ligado a uma série de sensores que detectam os meus movimentos. Já agora, eu desde que me levantei hoje de manhã, já andei 1773 passos, ou seja, quando eu me desloco, os acelerómetros que estão cá dentro, uns sensores, detectam os meus movimentos, mas faz coisas curiosas. Por exemplo, se eu dormir com isto, e eu durmo com isto, faz uma análise do meu sono. Por exemplo, se eu estou muito tempo parado a dormir, o software que está por trás considera que eu tive um sono pesado. Se por sua vez eu de vez em quando me mexo, classifica o meu sono como um sono leve. Isto é extremamente útil para eu poder saber se dormi bem ou mal. Claro que nós todos temos a ideia que quando acordamos de manhã, se tivemos um sono reconfortante ou não. Mas para pessoas com certas patologias, terem equipamentos ligados a si que medem ou a sua atividade física ou o seu ritmo cardíaco, já agora, este equipamento que eu tenho também tem a possibilidade de medir as minhas pulsações. Portanto, de vez em quando, não vamos aqui estar a perder tempo, mede as minhas pulsações e mostra no display. E isto relaciona-se muito com o que vamos falar um bocadinho mais à frente. Ou seja, a informática foi a primeira indústria que se começou a digitalizar. A segunda indústria que se começou a digitalizar foi a indústria das telecomunicações. Se nós recuarmos também um bocadinho no tempo, lembramos que em casa costumávamos ter um telefone fixo, portanto um telefone ligado à parede com um cabo, tínhamos um rádio, um ou vários rádios, tínhamos um televisor e esse televisor recebia as emissões até ao fim dos anos 80 a partir de uma antena que nós tínhamos em casa. Depois começaram a aparecer as comunicações via satélite e as pessoas usavam as antenas diferentes, as chamadas parabólicas, que recebiam os sinais que vinham de um satélite. Mas estas redes separadas de telefone, de rádio, de vídeo, começaram a fundir-se e hoje em dia isso não acabou totalmente, por razões históricas, mas a partir de um cabo que nos instalam na nossa residência, um cabo muitas vezes coaxial ou de fibra óptica, nós recebemos as telecomunicações usando uma única tecnologia, que é a tecnologia da internet. E depois há a indústria dos mídia, que eventualmente está mais ligado às áreas de interesse de muitos de vocês, e já agora eu vou saltar uns slides para a indústria dos mídia. Recordamos dos discos de vinil, que depois começaram a desaparecer, foram substituídos pelos CDs de música, depois foram substituídos pelos Blu-ray e agora, por um certo revivalismo, o vinil é de novo popular, mas na realidade, do ponto de vista de qualidade, é muito inferior aos suportes digitais que estão representados, no caso do som, pelo CD. Depois também a televisão que tínhamos e que está ali representada no canto superior esquerdo e que era de má qualidade, inicialmente só preto e branco, hoje em dia foi substituída por televisores, chamados os Smart TVs, de alta resolução. Hoje em dia é fácil, por algumas centenas de euros, ter uma televisão 4K, totalmente digital, com uma qualidade de imagem surpreendente e graças a quê? À convergência tecnológica no digital. Na realidade, o que nós recebemos em casa são sinais digitais que chegam ao Smart TV e nós vemos a imagem, podemos mudar em centenas de canais, alguns com muito pouco interesse, mas isso é outra história, e tudo isto tem vindo a mudar a nossa sociedade. É aquilo que hoje em dia se chama a transformação digital. Já agora, eu também aqui no meu smartphone, por exemplo, tenho instalado o Netflix. Eu, se quiser, posso ver um filme do Netflix, claro que limitado a este tamanho do ecrã, mas posso ler notícias, interagir com os meus amigos. Tudo isto está a mudar radicalmente a nossa existência. É o mundo digital, aquele em que eu, pelas opções que fiz quando era jovem,
eu escolhi um curso e uma formação inicial que passava pelas tecnologias digitais e, portanto, este mundo dos zeros e uns hoje em dia invadiu todo o nosso cotidiano. E traz os desafios, como eu irei tentar responder um bocadinho mais à frente, de uma pergunta que me fez a professora Beatriz Marques, que é, então, os suportes hoje em dia duram 5 anos, e de 5 em 5 anos temos de estar a mudar. Eu já abordarei isso um pouquinho mais à frente. O que queria focar agora é, isto cruza-se um bocadinho com o tema inicial da minha apresentação, é chamar a vossa atenção, se bem que esta comunidade já está muito atenta para isto, mas eu vou tentar focar num aspecto um bocadinho diferente, sobre a importância da informação. A informação é crucial para a nossa vida hoje em dia. Já agora, hoje de manhã, quando acordei, uma das primeiras coisas que fiz foi, usando o meu smartphone, ver as notícias do dia. Portanto, nós já ficamos nervosos quando não temos estes equipamentos. E já agora, possivelmente já aconteceu a muitos de vocês que estão aqui na audiência, saem de casa, notam que se esqueceram do smartphone e voltam atrás. Já não conseguem viver sem o smartphone. Porquê? Porque a informação é crucial para a nossa profissão, para nós tomarmos opções de vida, inclusive é o trajeto que seguimos de casa para o trabalho. Eu tento informar-me se houve algum acidente nas vias que normalmente eu tomo, para, se está impedida, poder tomar uma alternativa. Já agora, hoje, houve um acidente entre a Albergaria e Aveiro que bloqueou a A1. Foi uma das notícias que eu tive. Felizmente eu estava aqui em Coimbra e, portanto, não tive de fazer esse troço. Mas, por exemplo, se alguém viesse do Porto, isso podia ter perturbações. Portanto, nós tomamos as nossas decisões de vida, quer a nível pessoal, quer a nível profissional, com base em informação. E como a convergência tecnológica de que eu falei, daquelas 3 indústrias, tornou tudo digital, isto traz-nos uma série de novos desafios que ainda estamos a ter dificuldade a assimilar. E uma das dificuldades que há é que isto está a evoluir a um ritmo tão rápido, superior ao ritmo a que normalmente os nossos comportamentos se habituaram a assimilar inovações. E está a provocar uma grande ruptura. Não vou entrar para já neste aspecto dos desafios que, por exemplo, o Facebook trouxe, por exemplo, relativamente a processos eleitorais. Isso é uma outra dimensão. Mas então, vou-vos mostrar o slide seguinte, que é um slide que tem uma cópia da revista The Economist. Não se vê com detalhe, porque está muito pequenino. Esta revista diz respeito à semana que se iniciou no dia 6 de maio de 2017. Está a fazer 2 anos. E o grande título que temos ali a letras pretas é The World's Most Valuable Resource, ou seja, o recurso mais importante do mundo. E se olharem para a imagem, e antes lemos outras legendas, o que é que nos mostra? Mostra-nos o oceano com umas torres que parecem aquelas plataformas de extração de petróleo e, na minha leitura desta capa, eles tentaram representar algo a que as pessoas atribuem muita riqueza, que é o petróleo. Os países que são bastante ricos hoje em dia a nível mundial são aqueles que têm petróleo, portanto traz riqueza e traz outras coisas, mas eu não vou falar disso. Portanto, tentaram com a imagem representar as torres de petróleo, algo que nós temos normalmente uma conotação com riqueza. Mas depois, em letras brancas abaixo, tem data, ou seja, os dados e as novas regras da competição. E se nos aproximarmos um bocadinho mais da imagem, que nomes é que temos nessas plataformas de extração do novo petróleo dos nossos dias? Temos a Amazon, a Uber, a Microsoft, a Google, a Facebook, a Tesla. Ou seja, os dados, nos dias presentes, têm um valor enorme. Inclusive, isso vê-se também na capitalização bolsista. Se formos olhar para as empresas com maior capitalização bolsista, já não são as empresas de petróleo, são as empresas, algumas que estão ali representadas nas plataformas de extração do novo petróleo. E, portanto, os dados estão a tornar-se um valor fundamental, um bem fundamental nas organizações,
e estamos a entrar num mundo que é o mundo da internet das coisas. E eu já mostrei aqui uma das coisas que está ligada à internet e que é o meu monitor de atividade física. Este equipamento está aqui no meu pulso, como eu disse, tem um computador, tem uma série de sensores que medem a minha pulsação, os meus movimentos, etc. E este equipamento está ligado ao meu smartphone através de uma tecnologia, creio que todos já ouviram falar, que é o Bluetooth. Portanto, que é uma das tecnologias da convergência tecnológica, em que através de uma tecnologia sem fios, este smartphone lê os dados da minha pulseira. E estão aqui representados, certamente à distância à questão não conseguem ver, mas, por exemplo, eu hoje já dei os tais 1773 passos. O batimento cardíaco, eu neste momento estou com 71 pulsações, neste momento, e eu esta noite dormi 6 horas e 52 minutos, portanto é o relatório que foi feito. Dormi 40 minutos de sono profundo e 6 horas e 12 de sono suave. E depois tenho aqui uma mensagem a dizer que eu adormeci tarde e que dormi pouco tempo. Portanto, faz também umas recomendações. E podemos achar, isto é um gadget, para que é que isto serve? Por exemplo, há um outro tipo de equipamento na área da internet das coisas, que são equipamentos para diabéticos. Não sei se todos sabem ou se têm familiares com diabetes. Desde há 2 anos e tal, surgiram no mercado vários equipamentos dirigidos aos diabéticos. As pessoas que têm diabetes podem colar ao braço um sensor que deve ser mudado de 15 em 15 dias e que está a medir com uma grande frequência a taxa de alcoolemia. E a taxa de alcoolemia é enviada para o smartphone que a pessoa tem, o equipamento normalmente especializado, que, se os níveis de glicémia saírem de certos intervalos recomendados, lançam alertas para a pessoa. Por exemplo, para avisar a pessoa, olha, tem de se injetar com insulina porque tem um nível que sai fora dos limites. E isto tem várias vantagens. O médico assistente, depois olhando para os registros muito frequentes da taxa de alcoolemia, pode fazer tratamentos mais dirigidos àquele tipo de doente. Porquê? Porque com a internet das coisas, há uma coisa, que é um sensor do nível de glicémia, que mede com um grande intervalo de resolução o que se passa. E depois há outro tipo de coisas que se podem fazer. Já agora, eu também, isto não é aqui uma demonstração de todos os gadgets que eu tenho em casa, mas como eu sou das áreas tecnológicas, para terem ideia, eu em casa tenho 2 câmaras de videovigilância. E, portanto, eu tenho aqui na app a possibilidade de me ligar à minha casa, eu vivo nos arredores de Setúbal, e tirar fotografias ao que é que se passa nessas 2 câmaras. E se eu ativar o sensor de movimento, se alguém se aproximar da porta de casa, eu recebo aqui um vídeo de 10 segundos sobre o que foi capturado na câmara. Mas mais, eu tenho em casa lâmpadas inteligentes e eu consigo ligar as lâmpadas de minha casa remotamente. Isto está a entrar no nosso dia-a-dia e está a entrar a uma velocidade enorme e está a mudar a maneira como nós nos comportamos. Mas isto traz, e como eu estou atento às horas, às 10h30, que foi o que eu disse, e então saltar desta minha apresentação, que foi, digamos, improvisada face a uma conversa que tive com a professora Beatriz Marques, e vou falar um bocadinho sobre os aspectos da autenticação digital. E, portanto, tive de migrar para uma outra apresentação. Ora, quais são os problemas, ou melhor, quais são alguns dos problemas e desafios que temos neste mundo totalmente digitalizado? Alguns dos problemas que temos podem ser resolvidos com tecnologias criptográficas. Eu trouxe este slide e o próximo exatamente para assustar a audiência. Pensei, isto na Faculdade de Letras, nunca alguém teve a coragem de apresentar umas fórmulas matemáticas. Eu estou a ser um bocadinho provocatório, mas basicamente é o seguinte. Hoje em dia há tecnologias, uma tecnologia é a tecnologia criptográfica, que são extremamente sofisticadas e poderosas
e poderiam contribuir para que no mundo digital nós tivéssemos mais confiança em tudo o que fazemos. Quando ouvimos falar de fake news, o que é que são as fake news? Basicamente são notícias falsas, na sua totalidade ou em grande percentagem, que são feitas por alguém, e a pergunta que se põe é: quem é esse alguém? Será que esta notícia foi mesmo produzida por esta pessoa? Se nós utilizássemos os mecanismos que são possíveis de autenticação digital, usando técnicas matemáticas, nós conseguiríamos ter informação autêntica, preservada e não suscetível de ser negada por quem a utilizasse. Há todo um conjunto de tecnologias associadas a isto, que existem em todos os nossos computadores, mas que as pessoas não usam por várias razões. Porque as pessoas são preguiçosas, peço desculpa, isto certamente não se diz respeito a ninguém que esteja nesta sala, diz respeito só às pessoas que lá estão fora, não conhecem as tecnologias, não pensam nas implicações que podem ter para o seu dia-a-dia ou para o seu futuro, ações que hoje em dia tomam. E, portanto, estas tecnologias de criptografia que existem, já agora os que estão aqui que são portugueses, mas também isto está a ser generalizado em muitos outros países, nós temos um cartão de cidadão. Este cartão de cidadão tem informação certificada digitalmente usando estas tecnologias aqui dentro, que permitem, por exemplo, eu assinar digitalmente um documento de maneira a que esse documento tenha um conjunto de propriedades de segurança que eu já falo um bocadinho mais à frente. E agora vou fazer um pequeno inquérito. Quem é que já, neste auditório, quem é que já fez uma assinatura digital com o vosso cartão de cidadão? É mais do que eu esperava, devo confessar. Pronto. Isto permite assinar digitalmente documentos e esses documentos são, do ponto de vista de qualidade a nível de detecção de fraudes, integridade do documento, etc., muito maiores que qualquer documento em papel. Mas muitas pessoas não os usam por desconhecimento, uma certa resistência à mudança. Depois isto dá algum trabalho adicional. Nós precisamos de ter, não é obrigatório, mas normalmente precisamos ter um leitor ligado ao computador e isso são mecanismos de desincentivar o uso. Peço desculpa de não conseguir formular a palavra da maneira que eu tinha pensado. E, portanto, nós muitas vezes não usamos estas tecnologias por razões múltiplas. As tecnologias digitais, portanto, a autenticação digital, permite um conjunto de propriedades que nós, informáticos, costumamos classificar nestes 5 grupos, permite que as mensagens sejam confidenciais. Eu sei que aqui no Congresso, na abertura, veio cá o comandante Policarpo falar sobre informação classificada. Hoje em dia é possível proteger a informação de maneira extremamente sofisticada, graças às tecnologias digitais, e manter a informação com níveis de confidencialidade compatível com os atributos de segurança que lhe foram dados. Confidencial, secreto, top secret, etc. Depois, outra coisa que o mundo digital permite com as tecnologias criptográficas é manter a integridade de uma mensagem. Falsificar documentos que no mundo do papel é mais ou menos possível, no mundo digital não é possível. Um documento que foi assinado, que foi processado com tecnologias criptográficas, não pode ser alterado e isso é uma garantia importante, por exemplo, para algumas áreas. Por exemplo, se eu faço, ou alguém faz, a digitalização de um documento antigo, pode garantir a integridade do documento para toda a posteridade se usar estas tecnologias criptográficas. Também se consegue fazer a autenticação dos utilizadores. Se eu assino digitalmente um documento, e a assinatura digital é o último item, eu consigo garantir
que fui eu que o assinei e quem o assinou não pode repudiar, que é o quarto atributo, que foi essa pessoa que o fez. Isto tudo culmina com o conceito de assinatura digital, que pode ser feito facilmente com o cartão de cidadão ou com outras tecnologias, mas que nós não usamos no nosso dia-a-dia por desconhecimento, desconforto, etc, etc, etc. E, portanto, o que é que se pode fazer com estas tecnologias digitais para garantir a autenticidade da informação no mundo digital? Inúmeras coisas, mas eu, para esta audiência, tinha decidido pôr aqueles 3 itens que eu considero os mais interessantes e depois, na parte de perguntas, podemos discutir. Que é garantir a integridade dos documentos. Neste momento vivemos num mundo em que a informação, os dados têm um grande valor e com estas tecnologias nós conseguimos garantir a integridade dos dados, ou seja, que os dados não foram adulterados por atividades criminosas. Depois podemos juntar marcas de água ao documento. O que é que são marcas de água? São sequências digitais geradas por estas tecnologias criptográficas que podem ser adicionados aos documentos como metadados e que garantem a sua autenticidade, o que torna bastante importante. Portanto, não perturba o aspecto visual dos documentos, mas garante a sua autenticidade. E também é possível fazer o rastreamento de uso indevido. Por exemplo, no mundo em papel, quando há um documento confidencial ou secreto, etc., que se circula para um conjunto de pessoas, por exemplo, suponhamos que eu tenha aqui um documento secreto que dava um exemplar a cada um de vocês. E depois esse documento secreto aparecia num canal de televisão, não vou dizer qual. Há uns canais de televisão especializados em divulgar informação restrita. Vou tentar usar um termo menos violento. No mundo digital, eu, em vez de dar uma cópia em papel a cada um, uma cópia igual de papel a cada um de vocês, podia dar a cada um de vocês um documento digital, mas em que ia marcado com o nome do destinatário. Se um destinatário nesta audiência passasse esse documento digital para um terceiro, os metadados que tinham sido inseridos no documento e que não podem ser retirados, permitiam saber quem foi o responsável pela passagem de informação para o exterior. Ou seja, as características de rastreabilidade dos documentos no mundo digital são enormes, mas infelizmente não são usados por muitas organizações. Eu sei do que falo, claro que não vou dar exemplos concretos, mas há muitas instituições que por preguiça, por desmazelo, por falta de cuidado, porque dá um bocadinho mais de trabalho, não são devidamente curiosas e há azares. Tudo isto se encapsula numa área de investigação bastante ativa, que é a gestão de direitos no mundo digital, em inglês Digital Rights Management, que basicamente consiste em usar as técnicas criptográficas em diferentes formas para adicionar metadados de segurança aos documentos digitais. Ou seja, os documentos digitais são muito mais robustos à fraude e à degradação do que os documentos em papel. E, portanto, eu estou quase a terminar, só vou tocar mais um tópico que a professora Beatriz Marques, quando vínhamos de carro para cá, me falou que é o problema. Os documentos digitais de 5 em 5 anos têm de ser mudados. Isso depende das tecnologias. Na realidade, se eu usar esta pen, que eu agora tirei daqui do computador, se calhar daqui a 3 anos eu quero substituí-la porque esta pen, que é de 4 GB, já é uma pen de baixíssima capacidade. E eu, por 5 euros, compro uma pen muito maior. Então, o que é que eu tenho de fazer à informação que está aqui? Tenho de copiar esta informação, tenho de copiar esta informação para outro suporte. Mas isso se eu guardei a informação. Ora, neste momento há um paradigma no mundo digital, que é a computação em nuvem, em inglês o cloud computing, em que há empresas especializadas a fazer isso. E se eu guardar a minha informação numa nuvem, há uma empresa que se encarrega disso. Claro que há o problema que eu não vou responder para já, que vou deixar depois para a parte de debate, que é, e em que medida é que eu devo confiar nessa empresa? E não há o perigo dessa empresa passar os meus dados para outra. Voltando ali àquele oceano que eu tinha mostrado
com as empresas, devem ter reparado que aquelas empresas são todas empresas que têm sede em que país? Pronto. E quem é que é neste momento o presidente desse país? Será que eu posso confiar nesse tipo de entidades? Já agora, isto entrecruza com uma outra discussão, e eu vou terminar dentro de um minuto. Eu ontem, quando vinha de comboio de Lisboa para cá, recebi um telefonema de uma jornalista do Público que me queria falar comigo, me entrevistar por um trabalho que ela está a fazer e que vai publicar dentro de muito pouco prazo, sobre o problema, não sei se têm acompanhado, das redes de quinta geração. O presidente dos Estados Unidos iniciou há poucos dias um ataque brutal a uma empresa que é a Huawei, dizendo que as tecnologias da Huawei não são confiáveis porque são provenientes de um país que é a China, etc, etc, etc. Será que as tecnologias da Huawei são mais confiáveis do que as tecnologias da Cisco ou daquelas empresas americanas? Será que eu devo confiar mais nos produtos que vêm de empresas que estão nos Estados Unidos do que empresas que estão noutros territórios? Já agora, não sei se há aqui na audiência alguém que tenha antivírus no computador. Espero que tenham. Que antivírus é? É o Kaspersky ou é o Norton? Muitas pessoas dizem, o Kaspersky não confio porque é uma empresa que tem sede na Rússia. Então confio no Norton, que é uma empresa que tem nos Estados Unidos. Neste momento estamos numa fase de globalização em que a nossa crescente dependência do mundo digital está a levar a que dependamos cada vez mais de empresas globais que praticam políticas e que têm regras que são cada vez mais opacas. E com isto terminava. Professor Dr. Pedro Veiga, muito obrigada por esta apresentação. Vou então passar ao próximo orador, Dr. Alexandre Dias Pereira. É professor aqui na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, especialista em Direito e Segurança Informática e Direito de Informação. É também investigador do Instituto Jurídico da mesma faculdade. É membro da secção de Direito de Autor e Direitos Conexos do Conselho Nacional de Cultura, enquanto individualidade de reconhecido mérito. É também membro da direção da Associação Portuguesa de Direito Intelectual e membro do Conselho Fiscal do Instituto Jurídico de Comunicação. Passo então a palavra ao Dr. Alexandre Dias Pereira. Aqui um pequeno problema. Não. Bem, um pequeno problema logístico, mas nada que não se resolva. Eu queria começar por agradecer o convite à Sra. Professora Maria Beatriz Marques para estar aqui neste congresso deste seminário internacional dos saberes arquivísticos do século XXI, que congrega colegas de Portugal, do Brasil, e nestas jornadas dedicadas justamente a estas ciências arquivísticas, que são cada vez mais importantes, tendo em conta que a informação é, como foi dito pelo professor Veiga, é o petróleo da sociedade da informação. E os arquivos são essas jazidas desse novo petróleo. Queria também cumprimentar a doutora Liliana, Presidente da Mesa, e também membro da Comissão Organizadora, coordenadora da Comissão, e todos os membros da Comissão Científica, da organização, em especial também aos estudantes, que têm dado aqui um apoio fundamental, e cumprimentar também todos os presentes. Eu vou falar um pouco sobre os direitos de autor nas bibliotecas e nos arquivos. É um tema que nós trabalhamos na cadeira de direitos de autor e que tem tido
alguns desenvolvimentos recentes, sobretudo no campo da União Europeia. Não estou aqui a conseguir localizar o ficheiro. Às vezes andar com muitos ficheiros tem este pequeno problema. Não, mas aqui está ele. Muito bem. Portanto, vamos rapidamente passar em revista os desenvolvimentos recentes nesta área. Dizer, em primeiro lugar, que a primeira lei de direitos de autor é a chamada Lei da Rainha Ana de Inglaterra, de 1710, e essa lei foi aprovada para promover a aprendizagem. E, portanto, os direitos de autor foram, desde o início, colocados ao serviço da aprendizagem, da promoção do ensino e da investigação. Sendo que os direitos de autor surgiram como uma evolução, sucedem aos chamados privilégios de impressão, privilégios que eram concedidos pelo rei para a utilização da imprensa. Em O Nome da Rosa, Humberto Eco retrata o modo de produção num mosteiro beneditino, em que eles efetivamente produziam manualmente livros, copiando os livros manualmente, fazendo cópias que permitiam preservar o saber contido nos livros. Enfim, o comércio livreiro na altura praticamente não existia. Poucas eram as pessoas que sabiam ler e menos ainda eram os que sabiam escrever. E por isso o livro efetivamente era um saber, era uma coisa rara, era uma coisa de frequência muito restrita, só a quem tinha prestado os votos de obediência e de respeito pelo saber, pela informação contida nos livros. Ora bem, a imprensa efetivamente tornou possível a indústria dos livros e também o comércio livreiro. E logo no século XIX é feita uma convenção internacional para proteger a propriedade literária e artística, a Convenção de Berna, que contempla a possibilidade de os Estados estabelecerem exceções ao direito de reprodução, nomeadamente o chamado direito de citação, ainda que sujeito ao teste dos 3 passos. Porque, de facto, a ideia dos direitos de autor é proteger os criadores de obras literárias ou artísticas, conferindo-lhe o direito exclusivo de fruírem economicamente a obra, portanto, tirarem proveito económico do seu trabalho intelectual, que podem partilhar com os editores, com outros meios de comunicação social, mas, portanto, o princípio é o de que esses direitos, portanto, a fruição económica da obra pertence ao autor. Para além dos direitos morais, portanto, o direito à autoria, o direito à integridade da obra, o direito até ao inédito, sendo o caso disso, e começando pelo direito o direito a publicar ou não. Esse é um direito que assiste ao autor. Digamos que o editor é alguém que vai utilizar a obra, mas pressupondo que há autorização do autor. Depois também, em 96, há um tratado importante que atualiza a Convenção de Berna face aos desafios da internet, e na União Europeia temos a Diretiva 2001 que harmoniza os direitos de autor na sociedade da informação, ressalvando exceções para fins de ensino e de investigação a favor, portanto, de instituições públicas como bibliotecas, arquivos e outras instituições ligadas à educação. De entre as exceções que encontramos nessa diretiva, encontramos designadamente a reprodução feita por bibliotecas, estabelecimentos de ensino, museus acessíveis ao público ou arquivos que não tenham obtenção, portanto, que não visem a realização de lucros. Ou seja, estas entidades não precisam de autorização, não precisam de pagar direitos de autor para fazerem cópias das obras no âmbito dos fins, no âmbito da sua missão. A mesma coisa sucede relativamente às bibliotecas.
E uma questão que se coloca atualmente é saber se as bibliotecas podem digitalizar os livros e colocar as cópias digitais ao dispor dos seus utilizadores. A diretiva disse que poderão fazê-lo, mas apenas em terminais nas instalações das bibliotecas, não é? E de obras que não estejam sujeitas a chamadas obras fora do comércio, que não estão sujeitas a condições de compra ou de licenciamento. No fundo, apenas para obras fora do comércio e em terminais informáticos nas instalações da própria biblioteca. E um considerante da diretiva, que é o preâmbulo introdutório, diz expressamente que essa exceção não deve abranger o fornecimento em linha de obras ou de outro material protegido. Portanto, o empréstimo à distância, a colocação para acesso à distância estaria vedada. Sendo que o Tribunal de Justiça da União Europeia, o chamado Tribunal de Luxemburgo, confirmou essa interpretação restrita das leis do direito de autor, no sentido que, de facto, só é possível colocar a obra nos terminais da biblioteca, digitalizá-la e colocá-la à disposição dos utilizadores nos terminais da biblioteca, nas instalações da biblioteca, e já não, portanto, não é possível o acesso remoto a partir de casa. Por exemplo, o estudante está em casa, pretende aceder aos livros da biblioteca da sua instituição de ensino e poderia fazê-lo tecnicamente, isso hoje é a coisa mais simples do mundo. Todavia, a lei dos direitos de autor não o permite. Embora o Tribunal tenha ressalvado que isso não impede, ao abrigo da liberdade de cópia privada, que o utilizador possa fazer uma cópia do livro em PDF, por exemplo, portanto, consultar a obra no terminal da biblioteca e depois levar consigo um exemplar em PDF ou em papel. Portanto, o Tribunal ressalvou essa possibilidade. Ou seja, assim como pode fazer uma fotocópia, as bibliotecas podem fazer fotocópias para os utilizadores, assim também pode levar uma cópia em USB. Depois, a questão do comodato, saber se o comodato online se é possível ou não. A diretiva do comodato, a 2006/115, diz que inicialmente entendia-se que de facto o comodato era restrito apenas a cópias físicas, exemplares corpóreos, ou seja, livros em papel. Já não seria possível o empréstimo de e-books, livros em formato eletrónico. Ainda que no modelo One Copy, One User. Portanto, eu tenho uma cópia na biblioteca, posso digitalizá-la e depois emprestar o livro em formato eletrónico, embora só possa emprestar o livro uma vez, portanto, a um utilizador de cada vez. A menos, em alternativa, compro então vários exemplares, digitalizo vários exemplares e nessa altura já posso permitir a utilização simultânea das cópias do livro. Ora bem, a questão foi ao Tribunal Europeu também, ao Tribunal de Justiça da União Europeia, que, surpreendentemente, veio dizer que o comodato de um livro eletrónico pode ser equiparado ao livro tradicional em papel. E, nesse sentido, as bibliotecas podem praticar o comodato público de e-books, de livros eletrónicos, ainda que com a obrigação de pagar, sendo o caso disso, uma remuneração equitativa. Portanto, boas notícias, as bibliotecas, se quiserem avançar para o comodato público, poderão fazê-lo, ainda que com cautelas, mas hoje, na União Europeia, o sentido, portanto, aponta para aí. Contrariamente a uma interpretação inicial que só permitia a utilização das obras em formato digital nas instalações da própria biblioteca. Entretanto, surgiram novas utilizações permitidas por lei. A Diretiva 2012 estabelece uma exceção para as obras órfãs, portanto, obras de autores anónimos ou de autores que são conhecidos, mas que estão incontactáveis. Depois de uma chamada pesquisa diligente, não se consegue contactar o autor ou os seus herdeiros e,
a obra pode ter o estatuto de obra órfã. E, nesse caso, pensem na importância disto, por exemplo, para o projeto Europeana, nos Estados Unidos também o projeto Google Books. E, portanto, a ideia, de facto, é permitir que essas obras que ficariam lá nos arquivos, digamos assim, no arquivo morto, chamada literatura cinzenta, a ideia é permitir que essas obras ganhem uma nova vida, com a digitalização e com a colocação à disposição dos utilizadores dos arquivos e das bibliotecas por via eletrónica. Mas esta exceção só beneficia as instituições de utilidade pública. Portanto, não é permitida, nomeadamente a Google não pode beneficiar diretamente desta exceção, embora a lei permita parcerias público-privadas, nomeadamente os arquivos, as bibliotecas poderão celebrar acordos com a Google, porque não? Portanto, é uma empresa como outra qualquer e, portanto, estabelecer aí acordos que permitam a digitalização e a disponibilização dessas obras, mas ainda que apenas para fins de interesse público. Portanto, por exemplo, a Cinemateca, as bibliotecas, os arquivos, por exemplo, pensem na quantidade de livros que há na Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, no arquivo da Universidade de Coimbra, só para dar o exemplo aqui mais perto, ou o arquivo municipal, a Cinemateca, etc. Eu aqui vou passar porque, enfim, isto implicaria um estudo mais detalhado. Depois temos também uma nova exceção introduzida pela Diretiva 2017/1564, que são, portanto, utilizações permitidas a favor de pessoas cegas ou com deficiência visual. Portanto, a ideia é permitir que os invisuais, que não é propriamente uma palavra muito lógica, mas enfim, portanto, as pessoas que têm dificuldades ou impedimento de visão, incapacidade de visão, que possam aceder às obras literárias através, nomeadamente, de audiolivros. Hoje já temos a tecnologia do Braille, mas a ideia é, através da digitalização e do acesso remoto, permitir a pessoas que têm essa incapacidade de visão desfrutarem de obras literárias, obras científicas, designadamente através dos audiobooks. E não apenas isso poder ser feito de forma mais clara, mas também de se poder exportar e importar essas obras. Portanto, essas obras depois poderão circular livremente dentro da União Europeia e até para fora da União Europeia, para os Estados que são membros do Tratado de Marrakech. Tratado este no qual o Brasil teve um papel especialmente relevante, foi aliás um dos países que mais impulsionaram este tratado e que, enfim, fica apenas esse apontamento. Portanto, a ideia é que os direitos de autor não impeçam o desenvolvimento, portanto, em formatos acessíveis de cópias das obras a favor das pessoas com incapacidade visual, justamente para combater a chamada infoexclusão, ou a exclusão cultural. Claro que não será fácil a um invisual conseguir visualizar, assistir a um filme, naturalmente, mas poderá ler a história, poderá ouvir a história, etc, etc. Portanto, a pessoa não é por ter uma incapacidade que vai ficar excluída do acesso à cultura e à educação e à informação. Vamos passar à frente. Finalmente, para terminar, temos também agora em discussão uma proposta diretiva sobre os direitos de autor no mercado único digital. Que impacto é que isto vai trazer no campo das bibliotecas e dos arquivos? Tem sido muito discutida esta proposta por se dizer que vai estabelecer uma espécie de censura na internet, uma censura por máquinas, portanto, por sistemas complexos de software, filtros informáticos que vão identificar conteúdos protegidos e automaticamente bloquear. Isto
pensa-se, desde logo, por exemplo, nos serviços como o YouTube, não é? Mas também o Facebook, as plataformas de partilhas de conteúdos que são carregados pelos utilizadores dos serviços da plataforma. Não é? Eles têm beneficiado até agora de um regime de favor, digamos assim. Tem-se entendido que, bem, eles apenas disponibilizam a tecnologia, não são eles que carregam os conteúdos e, por isso, se calhar, não estão a utilizar as obras. Mas o que se tem concluído também, e o Tribunal de Justiça em vários acórdãos chegou a essa conclusão, é de que estas empresas também exploram os conteúdos carregados pelos seus utilizadores. O YouTube faz isso com a monetização dos vídeos, não é? A monetização, com a exploração publicitária dos vídeos carregados pelos utilizadores. A mesma coisa sucede, por exemplo, com a Google News. Portanto, há um aproveitamento económico dos conteúdos carregados pelos utilizadores. E muitas vezes esses conteúdos carregados pelos utilizadores pertencem a terceiros, não pertencem aos utilizadores que inserem os vídeos. E, portanto, podemos tentar tapar os olhos com uma peneira e fazer de conta que não se passa nada, mas na verdade passa. E essas empresas, nomeadamente a Alphabet, que é a casa-mãe da Google, não apenas não pagam impostos na União Europeia, como não pagam direitos de autor, não pagam nada. Portanto, é o faroeste, basicamente. E o que se pretende é que elas paguem qualquer coisa. Não apenas paguem, que se sujeitem à autorização, que peçam autorização e que depois paguem as tarifas. Porquê? Porque, reparem, qual é o modelo de negócio? O modelo de negócio nos média tradicionais é o seguinte. A televisão ganha dinheiro com publicidade, as rádios ganham dinheiro com publicidade, os livros e os jornais é um pouco diferente, os jornais também ganham dinheiro com publicidade, os livros não tanto, ou não são propriamente suportes publicitários, mas, portanto, é depois com as receitas publicitárias que vão pagar direitos de autor. As televisões têm que pagar direitos de autor, as rádios pagam direitos de autor, as discotecas pagam direitos de autor, ou se não pagam, deviam pagar. Ora bem, o que é que nós temos? Temos que, de repente, há estas plataformas onde os conteúdos são disponibilizados, nomeadamente música, filmes, etc., em que não pagam direitos de autor. E então, mas ao mesmo tempo estão a captar as receitas publicitárias das empresas, que hoje gastam mais dinheiro em publicidade na Google do que nas TVs e nas rádios. Ora bem, se as TVs deixarem de ter receitas, vão deixar de pagar direitos de autor. E além de que há aqui uma concorrência desleal, porque não pagando direitos de autor são beneficiadas relativamente aos média tradicionais, estas novas plataformas. E ainda sucede até que há serviços pagos como a Netflix e outros, a Spotify, em que pagam direitos de autor e ao lado temos serviços user-made, não é? Supostamente feitos pelo utilizador, que não pagam direitos de autor. Portanto, a ideia é procurar aqui um equilíbrio e uma concorrência saudável nos média tradicionais. Ao mesmo tempo, salvaguarda-se que as bibliotecas poderão continuar a beneficiar de exceções, portanto, não serão obrigadas a instalar filtros. Aliás, a obrigação de instalar filtros foi ressalvada, mesmo as plataformas como o YouTube não terão uma obrigação expressa de instalar esses filtros, embora, de facto, as tecnologias de reconhecimento de conteúdos acabem por corresponder às melhores práticas e, de um modo ou do outro, o standard tecnológico irá por aí. Mas a ideia é que, no final do dia, seja um ser humano a controlar o bloqueio. Que a internet não fique entregue apenas às máquinas, não é? Que a internet não fique entregue apenas às máquinas e aos programadores informáticos. Apenas de referir, mesmo para terminar, que são previstas novas exceções, nomeadamente uma exceção de prospecção de textos e de dados para fins de investigação científica, uma exceção de otimização das tecnologias digitais na relação professor-aluno, para permitir designadamente o ensino à distância, ou seja, permitir aos estudantes ter acesso aos materiais, aos livros, a partir de casa, portanto, o acesso remoto à biblioteca, para efeitos de ensino à distância,
E, finalmente, também uma nova exceção que reforça a preservação do património cultural. É claro que, por exemplo, o acesso que se prevê a favor dos estudantes tem que ser numa rede eletrónica segura. Portanto, os materiais não vão ficar livremente disponíveis na internet, não. Só os professores, os pesquisadores, os estudantes terão que usar um sistema de acreditação. Portanto, é um acesso com username e password, não é? Agora, as bibliotecas não vão colocar tudo na internet e qualquer pessoa acede, não é isso que se prevê. A mesma coisa, a exceção para prospecção de textos e de dados é só para fins de investigação científica, não é para fins de exploração publicitária. Porque hoje muita da publicidade é feita, não é? Fazendo análise de dados, de e-mails, de tudo, e depois enviando publicidade de acordo com as pesquisas que nós fazemos na Google, de acordo com as mensagens que nós trocamos no Messenger ou no Gmail, etc. Portanto, a publicidade vai ver do que é que nós andamos a falar e depois faz-nos propostas publicitárias com base na análise das nossas conversas, muitas vezes privadas, não é? Bem, eu vou respeitar o meu tempo, e são 11 horas, e para, de facto, não prejudicar o normal funcionamento do programa, terminaria agradecendo a vossa atenção e colocando-me também à disposição para perguntas que possam ter. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Alexandre Dias Pereira. Vou então passar a palavra à assistência para as questões que queiram colocar. Aqui a doutora Maria Beatriz Marques, por favor. Enquanto o meu estimado colega, professor Alexandre Dias Pereira, não se senta, eu quero agradecer a presença dos dois, nomeadamente pela deslocação física ao professor Pedro Veiga. É um prazer. Quando fizemos criteriosamente estes painéis, a perspectiva foi sempre a de conferir um caráter interdisciplinar, transdisciplinar à ciência da informação, que é essa que me preocupa de facto. Eu tenho imensas perguntas para fazer, não vou fazer todas, até porque eu tenho o privilégio de poder fazê-las em privado, mas queria só lançar à discussão, porque estão aqui outros colegas de outras universidades, algumas das questões que me preocupam enquanto investigadora da ciência da informação. E a maioria delas já foram colocadas pelos dois conferencistas. Eu começo então pela uma das últimas afirmações do meu colega Alexandre, que disse que a internet não fica, e passo a citar, que a internet não fica entregue às máquinas e aos programadores informáticos. Ora, um dos meus grandes problemas, eu trabalho na área da teoria e crítica da sociedade da informação, é exatamente isso. Há uma grande confusão, há um deslumbramento, diria eu, com as novas tecnologias, com a internet, com as potencialidades destas novas tecnologias, e há uma grande confusão de natureza epistemológica entre o que é um sistema de informação e o que é um sistema tecnológico de informação, ou um sistema de informação tecnológico. E aí entro, tentando fazer um mix, entro com as questões do Dr. Pedro Veiga. Eu lembro uma obra já com muitos anos do Humberto Eco, que nos deixou, Apocalípticos e Integrados. Eu costumo dizer, apesar de parecer que o meu discurso é apocalíptico, há uma coisa que eu tenho a certeza, é que não sou integrada.
E, portanto, mas também não sou apocalíptica, mas tenho uma grande dificuldade em encontrar um equilíbrio entre estes dois elementos. Porquê? Primeiro, o problema da memória. Eu disse aqui, quando esteve cá o Dr. Silvestre Lacerda, há 30 anos, eu perguntava numa reunião do grupo 3is, perguntava, mas diga-me lá quanto tempo é que me garante em termos de durabilidade do suporte digital? Toda a gente fugiu porque ninguém tinha uma resposta. 5 anos, disseram aqui vários conferencistas, para mim é 0, porque 5 anos para quem está preocupado em assegurar a memória individual e coletiva para as sociedades vindouras é 0 na mesma. É um problema que me preocupa muito. Depois, claro, que o Dr. Pedro Veiga disse muito bem que eu pego numa pene e também mudo a informação. O Humberto Eco também, numa outra obra, A Obsessão pelo Fogo, dizia uma coisa muito engraçada, é que qualquer dia nós vamos ter em nossas casas, e as bibliotecas e os arquivos vão ter, ainda de uma forma mais efetiva, um museu de equipamento, de máquinas, porque vamos ter máquinas para ler CDs, máquinas, o meu computador já não lê CDs, vamos ter máquinas para ler DVDs, porquê? Porque não vamos ter, do ponto de vista material, temporal, possibilidade de transformar todas as penas, todos os suportes em material legível no século XXI. Portanto, esta é a minha primeira questão. Como é que é possível conciliar a preocupação dos arquivistas em garantir os direitos e os deveres dos cidadãos quando me dão garantias de 5 anos? Os museus, os arquivos, por outro lado, são sempre esquecidos para os informáticos e só se lembram, a sociedade em geral só se lembra dos arquivos quando acontecem casos como o que se está a passar ao nível do Vaticano, em que os documentos de arquivo são todos eliminados, porque aí eles lembram-se que são garantia de direitos e deveres. Uma outra questão, a questão política, que também foi levantada pelo professor Pedro Veiga. Eu também já escrevi sobre isso. Nós estamos numa nova forma de colonização, em que os antigos colonizados são os colonizadores e vice-versa. No dia em que os Estados Unidos decidir e as empresas distribuidoras de bases de dados decidirem fazer greve, ou nós não tivermos dinheiro para lhes pagar, o que vai acontecer é que ficamos sem acesso à informação. Porque não pagamos, não temos acesso à informação e este petróleo desaparece. Portanto, estamos completamente nas mãos destas empresas, de países, empresas que têm fins meramente lucrativos, e que estão em países onde, de um momento para o outro, pode aparecer um louco. E, finalmente, para não... Doutora Beatriz Marques, se puder ser concisa, por favor, temos outras questões, está bem? E pronto, fico por aqui, porque Muito a sua doutora Liliana então. não me deixa falar mais. Portanto, muito obrigada. Vou então passar a palavra ao doutor Pedro Veiga. Eu sinto-me um bocadinho esmagado a responder a estas perguntas todas e eu vou ficar cá até ao fim do dia e podemos depois conversar noutros contextos. Já agora, eu fiz o meu doutoramento em 1984, até olhando para trás, já foi há tantos anos, e fui um dos primeiros utilizadores de sistemas chamados escritório eletrónico. Eu usei para fazer a tese de doutoramento, não uma máquina de escrever convencional, que era o normal em 84,
mas usei um dos primeiros sistemas de escritório eletrónico que se chamava CEO, Comprehensive Electronic Office, de um fabricante que era a Data General. Esse fabricante já não existe. O sistema de escritório eletrónico já não existe. E eu gravei os ficheiros da tese de doutoramento numa banda magnética, daquelas antigas, que já não tem acesso a leitores. Mas a banda magnética está lá no meu gabinete. Só que eu, se quiser ler, preciso de arranjar uma unidade de banda magnética, que eu nem sei onde é que já vou arranjar, e precisaria de perceber o formato específico da Data General dos ficheiros. Eu não usei nenhuma coisa standard, como PDF, na altura nem havia PDF, etc. Mas tenho um exemplar em papel da minha tese de doutoramento. Aliás, tenho alguns que guardei ainda. E, portanto, é isso que eu recorro. E isso articula-se com uma série de aspectos que cobriu. Mas agora vou falar de um outro caso pessoal. Eu, desde que estava na universidade, era um apaixonado de fotografia. E tirava milhares... Já agora, os primeiros dinheiros que eu ganhei até foram usados gastei quase tudo, a comprar uma máquina fotográfica sofisticadíssima. E fazia milhares de fotografias que tenho as tiras em casa, guardadas, arquivadas. Tenho milhares de tiras de fotografias. Nós hoje tiramos fotografias digitais a granel. O que é que vai acontecer a essas fotografias que hoje em dia tiramos? Já agora, no meu caso, eu comprei um digitalizador e tenho estado pacientemente a passá-las para digital. E depois guardo as fotografias em formato JPEG em 2 discos separados. Mas já agora, comecei com discos, daqueles discos externos, que eram de 50 GB, e hoje em dia há discos de 2 TB. E o que eu faço pessoalmente, periodicamente, é copio os ficheiros JPEG de um disco para um disco novo, e o disco velho deito fora, que aquilo já não interessa a ninguém. Mas se eu colocar os meus documentos na cloud, de um daqueles fornecedores americanos que estavam ali no tal oceano, pagando um certo valor por ano, por exemplo, eu tenho na Google uma subscrição em que tenho um Google Drive muito maior do que o utilizador normal, gratuito, eles vão-me guardando os meus documentos. Mas estou dependente de uma empresa que neste momento tem sede nos Estados Unidos. Mas também tenho, já agora, este smartphone que eu tenho é da Xiaomi, que é um fabricante chinês. E, portanto, as fotografias que eu tiro vão para a cloud da Xiaomi, que está a algures na China. Portanto, isto traz um conjunto de paradigmas diferentes, muito complicados, mas, voltando ao princípio da minha discussão, eu não tenho respostas absolutas. O único suporte da minha tese de doutoramento em que eu consigo ter acesso rápido, se quiser, é em papel que está lá na minha estante. Pronto. Só que o formato em papel, felizmente nunca tive um incêndio no meu gabinete, mas se houver um incêndio no meu gabinete, ou se houver uma inundação, a tese também vai embora. E temos aqui exemplos muito perto de bicharocos que comem os livros, e se não houvessem uns morcegos, os livros não eram preservados. O papel também não tem a longevidade. Para terminar, nós estamos numa era da nova colonização. Eu fui presidente da FCCN muitos anos e fui eu responsável pela negociação da BEON, o acesso às revistas científicas da BEON. E agora, quando estou a aproximar-me da minha idade da reforma e olho para o meu gabinete, eu tenho lá revistas científicas que eu assinava na década de 80, da década de 90, e aquilo já não me interessa absolutamente para nada. E eu tenho estado a libertar as prateleiras. Nós também temos uma tradição no mundo de papel de dizer, guardo o mundo de papel e isto dura imensos anos. Mas dura para quê? Algumas coisas não me interessam. O que é efetivamente relevante e que tem valor documental, arquivístico, etc., etc., eu consigo preservar de maneiras robustas durante muitos anos. Mas dependo de terceiros. Depende de terceiros, como nós hoje em dia dependemos. Já agora a minha faculdade fica do outro lado da rua da Torre do Tombo e também, se eu quiser ter acesso a certos documentos, tenho de ir lá e ter acesso. Bem, isto daria para muitas discussões, fica para o do almoço, até porque o meu colega também quer responder. Pode. Eu, mais do que responder, queria apenas
juntar-me à preocupação, não é, aqui manifestada pela professora Beatriz Marques, e a questão de facto da memória. Os arquivos têm esta função social de preservação da memória histórica de um país, de uma comunidade, e se deixamos esta memória entregue a terceiros, se externalizamos a gestão da memória, como sucede, por exemplo, às vezes em cenários de guerra, em que é tudo destruído, e é curioso que as forças estrangeiras, a primeira coisa que vão buscar são os documentos do país, é curioso. E depois esses países têm que pagar o backup. É muito curioso, já aconteceu várias vezes na história, não vou aqui nomear exemplos em concreto, mas e depois pagam a peso de ouro. Por isso acho que são tesouros que os países e as comunidades devem preservar, é a sua memória histórica. Agora, a revolução, e nós temos que ter consciência de que a internet foi altamente disruptiva, a informática em geral é altamente disruptiva, nesse sentido que revoluciona, e revolucionar significa deitar abaixo, significa fazer diferente e deixar de fazer como se fazia. A imprensa foi disruptiva. Os monges, não é, do Humberto Eco, foram substituídos por máquinas. Portanto, o processo começou aí. E, portanto, toda a revolução traz esse querer escrever a história, não é? Basta pensar quando foi a Revolução Soviética, bolchevique, a reescrita da história, depois a Revolução Nazi também, que foi uma revolução, quer queiramos, quer não, a queima dos livros, portanto, o apagar de uma parte que se considera que não interessa e que se quer até corrigir da história, não é? Vocês sabem isso melhor que eu, que são historiadores. E, portanto, eu penso que nas sociedades democráticas, plurais como a nossa, devemos ter sempre essa preocupação de preservar a memória e o papel dos arquivos. Não pode ser considerado como uma instituição, lá estão pessoas um bocado cinzentas e tal, não, os arquivos têm um papel fundamental, porque quem não tem história também não tem futuro. E essa é a minha preocupação, sem querer aqui meter-me com os informáticos naturalmente, mas há um pouco essa sensação de que querem escrever tudo, às vezes, como se de repente não existisse mais nada, como se só eles é que soubessem. Claro que sim, a programação informática é para os informáticos, mas a programação informática tem que respeitar, tem que executar códigos que não são informáticos, nomeadamente a questão da info-exclusão, enfim, tantas questões que poderíamos aqui, não é? A questão dos filtros, porque é que vamos bloquear este conteúdo e não aquele? É apenas uma questão de direitos de autor que está em causa, ou poderá estar em causa a censura política? Ou até censura económica, favorecimento deste agente económico em relação ao outro? Ou seja, a tecnologia é neutra, sim, mas o uso que dela se faz já não é. E nós não devemos, portanto, de repente, pôr no arquivo da história as ciências. É verdade, o direito às vezes é acusado de ser uma espécie de ciência oculta, não é? Mas eu tentei fazer ver que não é necessariamente uma ciência oculta e que tem um papel, acho eu, ainda relevante para ajudar, não sem substituir os informáticos, mas para estabelecer regras que depois possam ser cumpridas, em nome de valores que interessam a todos, que não interessam apenas a estas empresas ou àquelas instituições. É isso. Muito obrigado. Temos mais alguma questão? Posso? É uma coisa de 30 segundos. Já agora, nem todos os monopolistas da informação, nomeadamente no mundo científico, são americanos. Por exemplo, na BION, grandes problemas que eu tive foi com a Elsevier, que controla 40% do mercado mundial das revistas científicas relevantes. E, portanto, também há uns monopolistas aqui nesta zona do globo. 30 segundos. Sim. Muito obrigada. Temos mais alguma questão? Não? Se não, dou então por encerrada esta sessão. Julgo que ambos os oradores terão disponibilidade para uma conversa mais informal, se eventualmente se sentirem mais à vontade. Muito obrigada. Vamos então fazer pausa para café.